Feliz sábado, mais um sábado, graças a Deus. É bom estar com você, é bom que você está conosco. Nossa igreja tem preparado atividades, programações pensando em você. Você sabe, né? Nós estamos em várias redes sociais, o YouTube, o Facebook, o Instagram. Fica conectado conosco. Mesmo assim, à distância, nós estamos aqui pensando em você. Um abraço! Hoje é sábado, é o nosso dia de adoração e hoje eu quero cantar com vocês uma música muito especial porque ela fala sobre essa adoração, que nós devemos adorar aquele que tudo fez. Vamos cantar comigo? Adorar quem tudo fez e nos mantém como o seu poder, ó louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver, adorar quem tudo fez e nos mantém como o seu poder, ao louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver. Em problemas e tristezas, nos ampare em suas mãos. Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção. Adorar quem tudo fez e nos mantém como o seu poder, ao louvar quem grande Deus que quer reinar em teu viver. Céus e terras rendem glórias ao eterno Criador. Vou seguindo pela estrada, amparado em seus braços de amor. Adorar quem tudo fez e nos mantém como o seu poder, ao louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver, que quer reinar em teu viver, que quer reinar em teu viver. Amém. Agora o momento dos dízimos e ofertas. Mesmo à distância, você tem como fazer a doação de dízimos e ofertas através do site. Nós vamos colocar aqui o site para você. Esse é um momento onde nós podemos retribuir tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor, porque não nos falta o pão. Obrigada, Senhor, porque mesmo nas dificuldades sabemos que o Senhor está conosco. Pai, faça com que possamos abençoar o nosso próximo através dos nossos dízimos e ofertas. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Te agradecemos por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. William mal podia se alimentar com o dinheiro que ganhava engraxando os sapatos. Ele montava sua banca todos os dias em uma rua movimentada em Nicósia, Chipre. A maior parte do seu dinheiro ia para comprar cigarros e bebida. Há uma década, William se mudou da Bulgária para o Chipre em busca de emprego. Um dia, Philip, um pioneiro da missão global, também da Bulgária, passou andando e cumprimentou William, perguntando se ele precisava de alguma ajuda. E William se surpreendeu. Alguém estava preocupado com ele. Foi bom ver alguém se interessar por ele e falar na sua língua materna. Mas William não respondeu à pergunta e apenas se ofereceu para engraxar os sapatos. Enquanto William engraxava os sapatos, Philip disse que Jesus ama cada um de nós, não importa a situação na qual estejamos. A menção de Jesus chamou a atenção de William. No dia seguinte, Philip voltou e perguntou de novo se William precisava de ajuda. Dessa vez, Philip não precisava engraxar os sapatos.
Então eles apenas conversaram um pouco e deram uma olhada nos livros que o pioneiro trouxe. Isso se tornou uma rotina. Às vezes, Philip também lia a Bíblia para William. E finalmente o engraxate se abriu e contou que trabalhou na construção civil quando chegou ao Chipre com a sua família. Ele perdeu o emprego e foi expulso de casa por beber demais. Sua família e amigos o rejeitaram. Um dia, William levou seu novo amigo ao prédio abandonado onde dormia. A sua cama era um chão duro. Essa visão trouxe lágrimas aos olhos de Philip e eles oraram juntos na rua. E William sentiu o amor de Deus através de Philip e ali se entregou ao Salvador. Naquele dia, William largou o cigarro e a bebida que o acompanhavam há 35 anos. Sua família o acolheu de volta e agora ele fala para todo mundo sobre o amor de Deus. Philip lidera um grupo de estudo bíblico em búlgaro que já batizou 8 pessoas em 3 anos. Isso é muito significativo para um país onde a Igreja Adventista tem apenas 100 membros. Ele frequentemente usa o seu tempo para se misturar com as pessoas e conhecê-las. Ore por pioneiros como Philip, que estão compartilhando uma mensagem de esperança em suas comunidades. E obrigado por apoiar a Missão Global. De sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É esse o sucesso verdadeiro, estar no mundo, mas em Deus confiar. Pois tenho Deus comigo, pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal,
cair o mundo, estou em paz. Amém. Você deixou de sonhar por causa da pandemia? Você tinha planos maravilhosos e por causa dessa pandemia eles foram por água abaixo? Talvez uma viagem maravilhosa ou talvez apenas visitar um parente em um lugar distante. Talvez você queria construir um negócio para você e logo veio a pandemia e você já desistiu. Ou talvez você já tinha um negócio consolidado e a pandemia veio e destruiu o seu negócio. É muito triste, sim, tudo que estamos vivendo. Mas em Jeremias 29:11, Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Esse é o meu verso favorito da Bíblia. Ele disse que nós teríamos sim aflições, mas que a gente tivesse fé, porque Ele venceu o mundo. A gente faz planos sim, mas a gente tem que focar no alto. Tudo isso vai passar. E como está a sua vida? Como está a sua vida espiritual com Deus? Esses sonhos, o sonho de encontrar Ele lá no céu, ele não pode ser derramado, ele não pode ser, a pandemia não pode atrapalhar esse sonho. Então, eu convido você hoje para orar comigo. Orar pelos seus sonhos. Pelo sonho de construir uma casa, pelo sonho de abrir um negócio, mas também pelo sonho de morar um dia com Deus lá nos céus. Vamos orar comigo? Querido Deus, eu venho a Ti nessa manhã de sábado, de joelhos, pedir, Pai, que o Senhor permita que cada um de nós, em meio às dificuldades, possamos continuar sonhando, Pai. Sonhando com a vida que o Senhor nos deu aqui, mas principalmente sonhando um dia em morar contigo eternamente. Nós temos planos sim aqui nessa terra linda que o Senhor fez para nós. Cada um de nós aqui no coração tem um sonho. Muitos deles foram embora com a pandemia, Pai. Mas nos ajude a não parar de sonhar. Que esses sonhos eles possam renascer nos nossos corações. E que a pandemia não atrapalhe a cada um de nós de buscarmos a Ti e nos achegarmos a Ti diariamente, Pai. Para que um dia possamos também realizar o sonho de morar contigo eternamente nos céus. Muito obrigada por essa oportunidade, pelo sacrifício que fez por nós. Porque através deles nós sim podemos morar eternamente contigo nos céus. Obrigada por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Cumprimentamos todos os nossos queridos irmãos de Miami e nesta manhã nós queremos estudar a Palavra de Deus, tendo como título: Que tipo de cristão é você? No livro de São Marcos, capítulo 4, versos 35 a 40, nós lemos: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e tudo se acalmou. Então disse-lhes: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Sim, meus queridos,
Os discípulos estavam em meio a uma tempestade. Jesus estava com eles. Porém, eles não tiveram fé. Temeram. Ficaram com medo. E eu pergunto, que tipo de cristão é você? Existem alguns tipos de cristão e eu gostaria de mostrar aos senhores nesta manhã alguns deles. Há vários tipos de cristãos de acordo com a palavra de Deus. Existem aqueles cristãos de verdade, que amam a Jesus, que temem o seu nome. Aqueles cristãos verdadeiros que estão aguardando a volta de Jesus a esta terra. Existem aqueles cristãos mais ou menos convertidos. Eles estão com um pé na igreja e o outro fora. E existem os que são colocados na igreja para desviar os verdadeiramente convertidos. E eu pergunto, que tipo de cristão é você? O primeiro tipo de cristão que eu quero mostrar é esse cristão tipo pipa, pandorga. Em alguns lugares no Brasil se fala papagaio. Eles são bonitos, cheios de enfeites. Para que eles não sumam, no entanto, é preciso estarem sempre ligados por um fio, um barbante. O que a palavra de Deus fala a respeito desse tipo de cristão? São João 2, verso 15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o dinheiro, não ameis as vestes, os prazeres, a fama, a honra. O segundo tipo de cristão é esse que aí está. Uma bateria descarregada. Para que serve uma bateria descarregada? Ela não consegue movimentar o carro, ligar o carro, sem energia para o trabalho. Esse tipo de cristãos são os chamados sabatistas. Normalmente eles não vêm para a escola sabatina. Quando chegam para o culto, mas mesmo assim atrasados. E arrumam sempre desculpas, uma dor nas costas, eu estou com frio, eu estou com sono, trabalhei muito esta semana. As baterias descarregam devido à falta do estudo da Bíblia, do ano bíblico e da lição da escola sabatina. Qual é o conselho de Jesus Cristo para esse tipo de cristão? Apocalipse 2, o verso 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, custe o que custar. Siga Jesus, cumpra com os seus deveres. Não seja uma bateria descarregada. Esteja sempre com a sua mente carregada com o poder do Espírito Santo. O próximo tipo de cristão é uma nuvem, instável, clima instável. Cristãos instáveis, volúveis. Às vezes estão animados, porém, outras vezes desanimados. Aqueles são chamados muitas vezes fogo de palha. 1 Coríntios 15, verso 58 fala: sede firmes e constantes na obra do Senhor. Não fiquem pulando de galho em galho. O pastor ou o diácono, alguém olha meio atravessado, eles já saem. Eu vou para outra igreja, vou assistir lá naquela outra igreja, aquele pastor é mais amável, mais querido. Nada de desânimo. Sede firmes e constantes na obra do Senhor. O próximo tipo de cristão que eu quero apresentar é esse aí, o gatinho. O gatinho gosta de ser mimado. O pastor tem que estar sempre visitando
adulando, senão ele reclama. Ele se assenta no colo da pessoa, gosta de um carinho, fica até rosnando. O conselho da Escritura Sagrada para esse tipo de cristão é 1 Coríntios 10, o verso 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Nada de murmuração. Devemos agradecer a Deus como a natureza agradece. Sermos gratos a Deus por aquilo que temos, por aquilo que somos. O próximo tipo de cristão são os balões de gás. Cristão tipo balão de gás. Prontos para explodir. Nós temos um exemplo bíblico desse tipo de cristão. Pedro. Pedro, antes de se converter, ele era assim. Pronto para explodir. Mas o profeta Zacarias aconselha esse tipo de cristãos, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 6. E Jesus Cristo disse para Pedro: mete a tua espada na bainha, Pedro. São João 18, versos 10 e 11. Que tipo de cristão é você? Aquele explosivo a ponto de explodir? O próximo tipo de cristão que nós trouxemos nesta manhã para apresentar aos senhores é esse daí. Carrinho de mão. O carrinho de mão, ele só vai para frente se for empurrado. E esse tipo de cristão é aquele que geralmente dorme o sábado todo. Ele só vai à escola sabatina se o pai acordar. A mãe tem que estar sempre chamando: filho, está na hora de fazer o culto, levanta, toma banho. Salomão aconselha a esse tipo de cristão dizendo, em Provérbios 6, verso 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eu gostaria de, neste momento, contar uma experiência, algo que aconteceu comigo quando era ainda bem pequeno. A nossa família era, e ainda é, uma família pobre. Eu me lembro muitas vezes quando mamãe recebia auxílio das Dorcas, e o papai, para prover o nosso alimento, um dia comprou uma bezerrinha pequena, cuidou desta bezerrinha até ela se tornar uma vaca, dar cria, e então ele tinha para alimentar os seus 8 filhos e mais 2 filhos que ainda ele pegou para criar, com o leite que a Mansinha, este era o nome da vaca, a Mansinha fornecia diariamente. E o meu trabalho era ir buscar a Mansinha todos os dias. Quando estava entardecendo, eu tinha que buscar a Mansinha, trazer, colocar na cocheira, para que quando o papai chegasse do serviço, ele pudesse tirar o leite. E naquele dia eu vi que estava na hora, e eu fui em direção ao pasto onde a Mansinha estava. Lá bem no fundo, havia um córrego e ela estava pastando ali tranquilamente. E então eu fui caminhando por um daqueles trilhozinhos que normalmente as vacas fazem ao passar. Muitas vezes elas fazem então aquele trilhozinho no pasto. Quando de repente eu olhei e vi que ali naquele trilhozinho havia uma enorme lagartixa. Ela estava se batendo, pulando daqui para lá. Eu falei, o que é com essa lagartixa? Peguei, me aproximei, me abaixei, sentei ali num cupim. Vocês sabem o que é cupim? É um tipo de um morrinho de terra dura que os cupins fazem, que é a sua casa. Me assentei ali e fiquei observando aquela lagartixa, olhando para aquela lagartixa. Por que ela está pulando desse jeito? Foi quando eu vi que agarrado no cangote da lagartixa estava uma formiguinha saúva. Uma formiguinha pequenininha. E eu pensei comigo mesmo,
mas será possível que esta formiguinha pequenina pensa que ela vai conseguir vencer essa enorme lagartixa? E a lagartixa pulava, incomodada com aquilo. Ela queria se libertar das garras daquela formiga. E eu fiquei ali observando. Quero ver o que vai acontecer. Quem é que vai ganhar essa luta? E a lagartixa pulava para cá e pulava para lá. Mas, de repente, eu comecei a notar um certo cansaço. A lagartixa estava se entregando. E pouco a pouco ela foi amolecendo os saltos, foi parando, até que parou de pular. E agora a formiguinha, ainda agarrada na lagartixa com as patinhas da frente, ela esticava as patinhas traseiras e se agarrava nos matinhos que ali estavam, e com força agora ela começou a puxar aquela lagartixa em direção ao formigueiro. Mas o formigueiro estava numa distância enorme. Como que ela está pensando que ela vai conseguir levar essa lagartixa ali a mais de 1,5 metro de distância? Isso é impossível. Porém, ela fazendo toda a força que o seu corpo permitia, pouco a pouco começou a mover a lagartixa. E de repente, quando eu menos esperava, eis que surge formiga de todo lado. E uma delas agarra na pata da lagartixa, outra no rabo, outra na cabeça, outra no corpo. E agora elas todas juntas, rapidamente, flup, jogaram a lagartixa dentro do lugar. A lagartixa venceu? Não, a formiga venceu. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É o conselho de Salomão. Vai ter com a formiga. Olha os seus atos e se sabe. O próximo grupo de cristãos que eu quero apresentar são esses daí. Ó, que lindeza! As minhas duas netinhas, a Monique e a Kelly. Que coisa linda! Bonitinhas, porém, nas crianças nós não podemos confiar. As crianças não têm responsabilidade. O que elas gostam é de brincar. E alguns cristãos são como crianças. Não inspiram confiança. Recebem um cargo, porém não são responsáveis. Não desempenham o cargo que receberam. Não se pode confiar. E qual é o conselho bíblico a esse tipo de cristãos? Jeremias 48, 10, primeira parte diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele. Devemos fazer a obra do Senhor com todo cuidado, com todo o coração, com muita dedicação. Próximo tipo de cristãos. Será que você é esse tipo de cristão? O que é isso daí? Microscópio, não é? Para que serve o microscópio? Para ver as coisas pequenas. Existem alguns cristãos que estão sempre procurando algum defeito no outro. Eles reparam a roupa, o cabelo, o carro, a alimentação. O irmão convida com tanto carinho: vem almoçar na minha casa. Ele chega na casa e fica reparando a alimentação do irmão. Quando o pastor prega, ele diz: isto serviu muito bem para tal irmão. Bem que ele poderia passar sem essa. Ah, que pena que aquela irmã não veio no culto hoje. Esse sermão serviu exatamente para ela. Qual é o conselho bíblico para esse tipo de cristão? Nós temos aí 1 João 4, verso 21. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão.
Vamos para o próximo tipo de cristãos. Aí está, o nascer do sol. O sol, meus queridos, ele nasce cada dia. Esse tipo de cristãos, eles estão sempre prontos, sempre presentes para ajudar em toda atividade. Eles são uma bênção na igreja, no lar, na sociedade. Estudam a lição diariamente. Geralmente cumprimentam os irmãos quando chegam na igreja com um gostoso sorriso e um abraço. O livro de Provérbios 4, verso 18, descreve muito bem esse tipo de cristãos. Diz o verso bíblico: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O outro tipo de cristãos é este aí, a rocha. Sempre firmes e constantes na obra do Senhor, imutáveis. Eles preparam pessoas para o batismo, fazem os cultos em casa com a família. O papai se levanta e convida a família para orar. É o tipo de cristãos aí de Miami, não é? Da Central de Miami. Eles são firmes, eles são constantes na obra do Senhor. Eu me lembro muito bem quando, em casa ainda solteiro, o costume do papai. O papai tinha o costume de se levantar pela manhã e ele ficava ao lado, na cabeceira da mesa, e a mamãe do outro lado. E então o papai começava a cantar. E todos os filhos tinham que se levantar rapidamente e vir para o culto da manhã. Quando o papai começava a cantar o hino, antes de ele terminar o hino, a gente tinha que estar. Se tivesse frio, tivesse calor, tinha que pular da cama e vir para o culto. E então a gente gostava quando o papai escolhia aqueles hinos que tinham 4, 5 estrofes do antigo hinário adventista. E então a gente com frio, aquela geada, e a gente debaixo das cobertas, e o papai cantava, e a gente falava assim: opa, cantou a segunda estrofe, dá para dormir mais um pouquinho. Cantou a terceira estrofe, mas quando chegava na quarta estrofe, a gente tinha que pular e ir para a mesa para assistir o culto. Esse era o costume. Agora, quando o papai escolhia o hino, venha Cristo, vem agora, vem, ó vem pecador. Esse hino era curtinho demais, tinha que pular na primeira estrofe e sair correndo. E se não fosse, a açoiteira cantava no lombo. Algumas pessoas perguntam: pastor, o senhor não ficou complexado, não tem algum trauma da infância por causa disso? Não, meus queridos, porque o papai nos amava. Ele queria, antes de ir para o trabalho, ele queria passar para os seus filhos uma mensagem. Ele queria passar algo que a gente levasse durante o dia. Ele lia a meditação matinal e fazia oração. Cantava um hino, lia a meditação matinal, fazia oração, e todos juntos tomávamos o desejo. E meus queridos, é com muita alegria que eu quero falar para vocês que todos os filhos ficaram firmes na fé. 2 pastores, uma médica, professores do colégio, todos eles serviram a obra do Senhor em algum tempo da sua vida. Que bênção, que pai amoroso nós tivemos. Não guardo nenhum rancor,
só amor, só carinho para com este Pai que soube nos educar no caminho do Senhor. Gostaria de ler mais 2 textos nesta manhã para os senhores. E esse texto está em Hebreus 10, os versos 22 a 25. Hebreus 10, 22 a 25. Diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Queridos irmãos, o dia da volta de Cristo está próximo. Muito em breve haveremos de ver Jesus voltando nas nuvens dos céus e iremos abraçá-lo. Será o grande encontro. Portanto, devemos ficar firmes, constantes na obra do Senhor, congregando-nos e abraçando-nos mutuamente e pregando o Evangelho de Jesus a todo mundo. Como baluartes, levemos esta mensagem, levemos a mensagem de Cristo a todos os corações. Quero ler ainda uma outra passagem que está em Efésios 5, versos 14 a 17. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Este deve ser o nosso objetivo, procurar compreender qual é a vontade do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Ele nos use como baluartes da fé, para pregarmos o Evangelho, para irmos a todas as partes como enviados de Jesus e anunciarmos que Ele muito em breve virá. Este é meu desejo e minha oração por mim e por todos nós. Oremos a Deus nesse instante. Querido e bondoso Deus, louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, porque o Senhor deixou em Sua palavra retratado todo o Seu carinho, todo o Seu amor para conosco. Palavras de exortação, palavras de ânimo, palavras que confortam. Ó Deus, ajude-nos a seguirmos o caminho certo. Abençoa o Teu povo reunido neste dia de sábado, louvando o Teu nome. Abençoa cada pessoa aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na Argentina, na África, em todas as partes do mundo, aonde a Tua palavra está sendo pregada, Senhor. Que recebamos a bênção do Teu Santo Espírito e fiquemos unidos, batalhando a causa do Senhor, sempre sendo usados para levar esta mensagem de advertência de que Jesus vai muito em breve voltar.
Agradecemos-te por isto, por este sábado feliz que nos está dando, e suplicamos que continues conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um culto. Espero que o Espírito Santo esteja no seu coração e no seu lar. Obrigado, pastor João Andrade, pela mensagem. Sábado que vem estaremos com Daniel Lidick ao vivo. Tenha um ótimo sábado na companhia de Jesus.